Bom, só pegando a tua deixa, a questão da candidatura de André para deputado, eu posso dar um palpite, me permite isso? Pois não. Claro. Como eleitor, como vitoriense. Eu fiquei, Como imprensa. Como imprensa também, lógico. Eu fiquei extremamente assim, simpático à ideia do Alto Neto. Quando eu vi a sua candidatura, eu vi você falando em alguns poucos locais, inclusive, eu disse, tá um bom candidato aí, que a gente poderia fazer pelo menos um alavanca, um esforço para que ele participasse, não só ele, mas o grupo, porque pelo que foi falado, ele representa um grupo, representa uma ideia. Ele não foi candidato dele mesmo, ele não se lançou candidato, lançado. E eu pergunto, por que não a prefeita André? Por que não pensar nisso? Por que vocês não pensam em pegar um do grupo para vereador, que já tiveram, inclusive, não foi quem foi o candidato? Foi... A primeira eleição foi Walter Vieira. Isso. Walter Vieira. Teve, acho que 697. 700 votos, você já foi com 3.000 votos. 2086. Passou de 2.000 votos. Eu acho que vocês deveriam amadurecer, só uma opinião. Sim. Ou seja, o André, que eu acho o nome de André, independente dos outros que eu não conheço. Tem Eugênio, Eduardo, Arthur. Camarada Arthur, jurista. Camarada Arthur, isso. Tem Eduardo, que sempre dá inspiração. Eu acho que alguém do grupo, eu dei uma opinião de André, porque André já foi lançado para deputado estadual, mas alguém do grupo, já imaginaram, já pensaram nisso, estão pensando nisso? Nós pensamos, né? Mas tudo que é decidido dentro do grupo é de maneira coletiva. Então, no momento, a gente não decidiu nada em relação a candidato pelo grupo, né? Porque o movimento, ele é um movimento que ele tenta estimular a participação das pessoas. Então a gente, por exemplo, deu uma força que o pessoal tentasse ocupar o Conselho de Cultura. Ok. Esse Conselho Tutelar, vocês vão participar de alguma forma? Talvez, se a gente encontrar pessoas que elas tenham propostas, que tenham práticas republicanas... Exatamente, que tenham... E vocês estão tendo uma preocupação que eu acho muito válida, que é o seguinte: o PT no passado se juntou com o Antônio de Lemos aqui para fazer uma campanha política. Eles não combinam água e óleo. Um empresário, na época, bem-sucedido, com um partido trabalhista, com uma outra população. Inclusive a população não aceitou, não acatou. Mesma coisa, eu digo a vocês. Você falou uma coisa muito interessante, é que tem que ser alguém que tenha o perfil político, ideológico do grupo, que defenda isso. De repente, pode ser um empresário. Não quer dizer que seja uma pessoa que nunca tenha sido candidato. Pode ser um político, mas que tenha o perfil de vocês do grupo. Eu acho que o perfil, nesse momento, já que está tratando de política, é o mais importante. A questão da novidade, pode ser um cara novo que nunca foi candidato, mas não tem o perfil. Ele vai exatamente macular a ideia principal de vocês. E outra coisa, se faz campanha sim sem dinheiro. Eu já fiz várias sem dinheiro, inclusive uma vitoriosa, que a gente fez no passado, aqui em Vitória com o prefeito, ele ganhou a eleição, não se gastou, se tinha estrutura. Dinheiro é o mínimo. Entendeu? Mas o problema é que, me permita discordar do que você falou com relação à renovação na cidade. Eu acho que não está se desenhando uma ideia de renovação em 2016, não. Apesar de nem Elias Lira, nem Aglailson saírem candidato, você vê que os grupos que vão disputar as eleições são os mesmos. E o provável é que haja, inclusive, uma polarização. Então, qualquer partido que ele tenha a iniciativa de, pelo menos, formular uma terceira via na cidade, isso aí já é extremamente inovador para a Vitória, porque a gente tem 130 mil habitantes, uma população... 90 mil eleitores, né? 90 mil eleitores, uma população com baixa taxa de alfabetização, baixo nível de escolaridade. Então, o que esperar da população, das postulações que vão haver? Então, qualquer candidatura que ela, de certa forma, ela tente vazar, vamos dizer assim, essa polaridade na cidade, ela já se torna inovadora. Deixa eu te dar só uma informação a mais com relação à polarização. Quando hoje se fala em polarização entre Elias e Aglailson, na verdade não existe essa polarização. Não existem esses dois blocos em Vitória. Existiu esses dois blocos em Vitória na década de 70, um representado pelo MDB e outro pela Arena. O MDB vinha com Zé Augusto Ferri e Ivo Queiroz comandava esse outro grupo. Sim. E aí existiam dois grupos antagônicos, político e ideologicamente. Desse grupo de Ivo saíram Elias, que foi eleito em 82 por Elias, o irmão Henrique Queiroz, deputado, e o cunhado Zé Aglailson. Então, o que é que eles fazem? Quando o Zé Augusto
abandona a política, sofreu um acidente em casa, quebrou a perna, não quis mais política e abandonou, morreu um lado, porque não veio ninguém suceder ele ideologicamente ou na família, como quer que seja. O que é que Ivo faz inteligentemente? Ivo pega uma das suas peças e coloca para dividir esse poder. Porque se alguém entra exatamente no outro lado ideológico, ia continuar do mesmo jeito, os três aqui e o outro lado dividido. Então eles fizeram uma jogada inteligente, que só foi compreendida muitos anos depois. Nós temos hoje os três que são do mesmo grupo, nunca foram dois grupos. Vitória falta a segunda via, não a terceira. Sim. Vitória falta essa via ideológica, porque Ivo, Aglailson, Elias, Henrique Heróis, um grupo só. A história mostra isso. A gente fala inclusive isso no jornal passado. Quando eu disse isso a você, eu disse no sentido dessa possibilidade de se pegar esse outro lado, a segunda via. Sim. O pessoal fala polarização, terceira via, não, segunda via. Então eu vejo isso hoje na questão da gente renovar as ideias da cidade, renovar politicamente, não as pessoas, porque às vezes as pessoas são novas e têm ideias velhas, têm práticas velhas, não é? Então eu vejo vocês hoje com esse perfil. É uma visão distante minha, eu tenho que me aproximar mais para entender como vocês funcionam, mas de lá para cá, desses últimos 20 e poucos anos que eu acompanho de perto, eu não vi nenhum grupo fora disso aparecer. Ou é um candidato de Elias, ou é um candidato de Aglailson, um ou outro candidatozinho insignificante, me desculpe a expressão, mas é a verdade, que não significaram nada, nem para atrapalhar se viram. E eu vejo vocês hoje com a possibilidade realmente real de fazer uma diferença. Não é ganhar campanha. Sim. Não é ganhar campanha, entendeu? Fazer a diferença política. Vocês não estão buscando dinheiro, vocês querem renovar a política da cidade, vocês não querem se vender, vocês querem mudar as práticas. Sim. Então, eu acho que ocupar esse lado ideológico do MDB, que o MDB sempre colocou, não partido, né? O partido hoje está acasalado, tem dono na cidade, mas a ideologia das pessoas que comungavam do PMDB. Eu acho que está mais perto de vocês do que de ninguém na cidade. Então, aí quando eu vejo você, André, jovem, universitário, fazendo doutorado, eu vejo pessoas inteligentes, pessoas preparadas atrás de um grupo político, coisa que eu não via há muito tempo. Aliás, eu nunca vi em Vitória isso. A grande verdade é, eu nunca vi em Vitória isso. Eu via sempre alguém amando de algum grupo, alguém fazendo um trabalhozinho adiantado para alguém, depois aparecia. Mas eu confio no trabalho, eu acredito no trabalho de vocês. A gente agradece e a gente queria dizer também que você só está vendo a parte que é exibida, né? Que é a parte que a gente faz disputa eleitoral. Mas aqui você tem que notar que está tendo uma efervescência da juventude. Essa semana eu vi a notícia que vai ter uma apresentação de um coletivo chamado Coletivo Galileia, que são artistas de diversas linguagens culturais que vão participar lá da apresentação no dia 3 de agosto. No Monte das Tabocas. Parte desse coletivo também, ele participa do Conselho de Cultura na cidade. Você tem os estudantes estão organizados para tentar regulamentar o transporte. O movimento Regula Busão. A gente também tem aqui na cidade um movimento de proteção dos animais, que é o Corrente pelo Bem dos Animais. Então, há vários focos que estão despontando aqui na cidade e elas têm apontado mais ou menos para a mesma direção, que é cuidar bem da nossa cidade, que é a gente repensar a cidade urbanamente. Assim. O que está em questão no aposento, o que está em questão hoje na cidade, não é fazer uma revolução e ser radical e acabar com o sistema. Porque o pessoal, quando você fala do pessoal, o Edilson, quer queira, quer não, sim, ele deixou um pouco dessa imagem no início. Depois ele foi sendo mais político, mas não perdeu a linha, continua fazendo a oposição que sempre fez na Assembleia. Sim. E as pessoas em Vitória, não sei se vocês concordam, estão lidando com a coisa. Vitória sempre foi uma cidade muito de direita, muito direitista. Muito direitista. Conservadora. Muito conservadora. Eu sempre vi Vitória assim, Jabotão não é, Olinda não é. Esse movimento de vocês em Olinda explodiu, eu acho, do dia para a noite. Olinda tem essa tendência. Bom, mas aí, só para a gente complementar, que são 5 minutos, é rapidinho, mas é bom esse bate-bola. Eu queria deixar vocês mais à vontade, para expor mais algumas coisas. Então a gente pensa assim, e um dia a gente, quem sabe, ocupar o executivo também, assim. Não só a parte artística e cultural da cidade, a Câmara dos Vereadores,
mas fazer com que a população tente ocupar também a prefeitura. Mas a gente tem que fazer isso com maturidade. É um movimento embrionário que acontece com o embrião quando ele sai precocemente da barriga. Ele morre. Ele morre. Então, não aguenta a gente precisa que a população esteja também preparada, porque a gente está tentando discutir, porque hoje em Vitória, se o candidato não tiver um carro de som, ele não existe. Mas eu quero deixar uma coisa para vocês aqui, bem claro. Nós ainda não nos posicionamos em relação à campanha política que vem. Sim. E nessa campanha política a gente vai participar muito ativamente dela. A questão de um carro de som, nós temos que mudar até essa cultura também. Sim. Carro de som, já se mudou a cultura também das festas, né? Os santinhos que sujam a cidade, de certa forma, né? Coisas. Olha, a gente tem um mini estúdio aqui, a gente está montando um estúdio, vou deixar inclusive ao vivo no ar, para ficar gravado, ele vai ficar disponível para vocês durante a campanha eleitoral. Quiserem gravar o guia aqui, vocês gravam, a gente tem mesa de som, vídeo para vocês lançarem na internet, o que vocês precisarem da gente para nível de campanha, de estrutura, só não tem dinheiro. Que também, também não é a busca de vocês. Sim. Então, mas a estrutura mínima que vocês precisarem, tem um jornal A Verdade também, que está à disposição, porque eu entendo o seguinte, esse instrumento de imprensa que a gente tem é para divulgar as coisas da cidade, não está a serviço de ninguém, e está a serviço de todos, de todos eles. Serviço da verdade. Da verdade. Então nosso compromisso maior é com a verdade. Às vezes a nossa verdade não chega nem a ser a verdade verdadeira, né, como diz a história, mas é pelo menos a nossa verdade. Sim. Né? Mas tem uma frase interessante, conhecerás a verdade e ela vos libertará. Né? Então eu estou conhecendo a verdade de vocês agora. Uma verdade bonita, eu acho que o plano de vocês é um plano extremamente promissor, interessante, me encanta a ideia, sabe? Embora eu não seja jovem, feito vocês. Que diz a juventude é o espírito. É o espírito, mas agora você falou, meu espírito é jovem em relação a isso. E quero deixar vocês à vontade agora para vocês finalizarem nosso bate-papo, né? Não foi uma entrevista. Seria interessante frisar que nosso grupo tem uma diferença com os outros grupos que estão aqui na cidade. Primeiramente, porque a gente quer ocupar a política da cidade, mas não queremos fazer carreira política. Sim. Tá certo? Então, hoje André é candidato pelo grupo, certamente ou possivelmente não será mais ele, talvez seja outro membro do grupo. E nosso grupo está totalmente aberto para que pessoas venham colaborar, adentrar e dar a sua opinião e participar ativamente dele. Sim. Para transformar a realidade da nossa cidade, né? Gostaria que... Como diz aquele jargão na internet, minha gente, vamos botar a cara no sol, né? É o momento hoje da juventude, você vê o Regulabuzão, Corrente pelo Bem dos Animais, o Coletivo Galiléia, a ocupação do Conselho de Cultura. Então está havendo uma iniciativa, eu acho que as pessoas estão percebendo que a juventude está colocando a cara e tem muita gente aí que está ainda no armário aí recalcada. Então eu digo a eles, né? É bom passar esse recado para a juventude colocar a cara no sol e vamos lá, vamos participar e ocupar essa cidade que é a da gente. Como diria Gabriel Pensador, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Então, a gente faz esse convite, né, para todos os membros da nossa cidade, independente da idade, né, porque apesar do nosso grupo ser composto por jovens, mas estamos abertos para todas as faixas etárias. Mas Douglas não é muito jovem, não. Douglas não. Eugênio. Eugênio não é muito jovem, não. Dá um close em Eugênio ali para ele. Dá um close ali em Eugênio, para Eugênio passar na filmagem também, ele não vai ficar desapercebido, não. Entendeu? É a mente brilhante. É a mente brilhante. Fala aí, fala para a câmera. Também de complementar que o grupo ele tem uma participação muito importante e interessante das mulheres. Sim. Nossas colegas, companheiras, que elas participam. Não é o clube do Bolinha, não. Não é o clube do Bolinha. Ao contrário, eu acho que também é um fator que na política nacional a gente vê que é frágil, né, a questão da participação feminina, e a gente tenta trazer, no caso, essas colegas para uma participação mais efetiva na questão política, na questão participativa social. E a gente tem belas contribuições e imagino que vai ter um crescimento maior ainda. Nós não possuímos nenhum vereador mulher do gênero feminino, né? E nunca tivemos um prefeito, uma prefeita mulher também. Exatamente. Então, está na hora de mudar um pouco a... E só para encerrar, eu gostaria de dizer a ideia que de gênero vocês que da estão política ouvindo vitoriense e que tanto reclamam e que falam muito mal da prática política,
precisam agir agora, começa a agir. Ocupar os espaços. Está aí a oportunidade de vocês aposentarem toda essa prática. Basta participar mais, votar direito, votar certo. Custa fazer isso?